amiga, tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e quero te dar as boas-vindas a este vídeo onde eu vou te mostrar o que você vai receber ao se tornar minha aluna. Então vou te dizer quais são os dois primeiros problemas que todas as amigas que querem começar a costurar e vender panos de prato enfrentam. O primeiro deles é com relação à criação desse pano, as medidas ideais, o tipo de matéria-prima, né, que são aqueles tecidos que realmente são eficientes, que secam bem, né, o tipo de aviamento para ser aplicado, a técnica a ser aplicada nesse pano. E muitas que se aventuram a fazer isso sozinhas, sem experiência, quando fazem, encontram o outro problema. Sabe qual é? É você dedicar o seu tempo ali na criação desses panos e quando você vai vender, as pessoas não valorizam e diz aquela famosa frase que ninguém suporta: está muito caro. E você, por não ter experiência, fica sem argumento para fazer suas vendas. Então, o que você consegue, amiga? Ter um monte de produto, de panos encalhados em sua estante. E o que acontece é que muitas desanimam e realmente acreditam que esse produto não tem valor. Você já participou de algum curso onde você não tinha ideia por onde começar ou a quem pedir ajuda? Bom, se isso já aconteceu com você, saiba que aqui você nunca estará sozinha. E além de você ter o suporte online pelo WhatsApp, você também estará junta com mais de 4.000 mulheres que têm o mesmo objetivo que você, dentro da comunidade secreta no Facebook. Então, neste módulo, você vai poder acessar, tá, o link do suporte, comunidade secreta, né? E aqui você vai ter a direção de como você fazer as aulas. E se por algum motivo você tiver dúvidas, é só gritar socorro que vai ter alguém para te auxiliar. Se você é iniciante do zero absoluto ou de repente já arriscou e tem um pouquinho de experiência, mas tem dúvidas aí na hora de escolher a sacaria ideal, aquela que seca bem, se os tecidos coloridos que você vai personalizar o pano, se você deve molhar antes ou se quando esse pano for lavado ele vai manchar ou encolher, ou ainda quando você vai usar os tipos de aviamentos que são os bordados, os falsos passa-fitas que costumam ser poliéster. Será que ao passar o ferro eles irão derreter ou ainda se essa dona de casa levar esse pano para a máquina, eles irão desfiar? Bom, se você tem essas dúvidas, é no módulo 2 que você vai ter acesso ao tipo de técnica ideal. Aqui você vai conhecer os tipos de sacarias, diferenças entre as tramas. Imagina você usando um tecido colorido em uma sacaria branca. Será que quando lavar este pano não vai manchar e tudo virar uma bagunça? Bom, é nessa aula que eu vou te ensinar o tipo de tecido ideal que você não terá menor problema com relação às lavagens. Aviamento, será que esse bordado derrete ao passar o ferro? Será que ir para a lavagem na máquina, será que eles vão desfiar? Como que vou fazer essa mistura de tecido colorido com bordado branco? É nesta aula, lindona, que eu vou te explicar como você poderá usar um bordado inglês com segurança e poder tranquilamente fazer a lavagem desse pano tanto na máquina quanto passar o ferro também e não ter menor problema. Imagina fazer uma peça, colocar um viés e quando a sua cliente lavar esse pano, esse viés soltar toda a tinta e manchar o trabalho. Isso é comum acontecer porque nem todas as marcas elas são adequadas e são de qualidade. Então, nesta aula eu vou te mostrar aqui os tipos de aviamentos, né, que tem qualidade, que não mancham, que não derrete, como a cianinha, o viés e também o falso passa-fita. Gabi, tentei me aventurar criando um pano e quando fiz meu barrado ficou todo retorcido, engilhado, com sobras. O que eu faço? É nesta aula, amiga, que eu vou te explicar por qual motivo isso acontece. Você deverá saber que o tecido, existem várias direções nesse tecido. E é nessa aula que eu te explico aí todas as direções e te mostro qual a solução para que quando você aplicar o seu barrado, ele fique perfeito, sem nenhuma sobra. Gabi,
os tecidos são muito caros. Eu encontrei uns baratinhos, outros mais caros. Por que que há essa diferença? E nessa aula, amiga, que eu vou te explicar a diferença entre todos esses tecidos. Porque geralmente quando você vai comprar nas lojas, os vendedores não te explicam a diferença. E às vezes eles vendem tecidos mistos, alegando ser um tecido de 100% algodão. Mas, se você não tem tanta experiência com relação a conhecer os tecidos, a quantidade de fios, às vezes pelo preço, amiga, você também consegue diferenciar. Porque, claro, o que é bom custa um pouquinho mais caro. Então, é nessa aula que você vai aprender tudo sobre tecidos, inclusive você vai poder dar aula para os vendedores. Gabi, eu estou iniciando, não sei que máquina comprar. Vai ser nesta aula, amiga, que eu vou te orientar o que você deve fazer. Mas de antemão já vou te dizer o seguinte, para todas as técnicas que eu vou te ensinar, você não precisará de uma máquina sofisticada, você precisará da máquina mais simples, porque todos os acabamentos que você vai aprender, além de você ter um acabamento finíssimo, geralmente todos embutidos, você precisa apenas de uma máquina reta. Se você tiver, ainda que seja uma máquina antiga, de repente você ganhou da sua mãe, da sua avó, você tem uma máquina de família antiga, você poderá usar essa máquina. Gabi, eu nunca costurei na minha vida. Ou, de repente, lindona, você até já costura, mas a sua costura não sai retinha. Você tem dificuldades em fazer uma costura reta. E deixa eu te falar, amiga, você sabe que os detalhes fazem a diferença. É muito importante com as técnicas que você aprenderá mais adiante que você tenha uma costura reta. Então é nessa aula aqui que você vai aprender, né? Você já passou aí pelas direções dos tecidos, então você vai fazer uma tarefa prática onde você vai costurar costuras retas e você vai costurar também costuras circulares. É imprescindível que você faça esta aula prática para você se desenvolver, tanto para iniciante quanto para quem já tem uma experiência. Você sabe que uma das grandes dores de cabeça de um artesão que não se preparou é a hora de fazer uma bainha. E na hora de fazer essa bainha, que não dá certo, costuma ficar aquelas voltas, aquelas ondas, não fica retinho, o que que acontece? Ela pensa, errei na costura desta bainha. Mas saiba, amiga, que se você quer ter uma costura de bainha perfeita na sua sacaria, você deverá começar a fazer um bom corte. E vai ser aqui neste módulo que você vai ter acesso a todas as aulas em detalhes que eu vou te mostrar agora. Para começar, qual o tamanho que um pano ideal deve ter? Você sabe que no mercado existe algumas sacarias que são vendidas num tamanho muito pequeno, amiga. E são muitas as costureiras que não se preparam, que não estudam, compram essa sacaria e quando elas vão fazer as vendas para as donas de casa, elas dizem: esse pano é muito pequeno, e às vezes ela não consegue vender pelo preço justo pelo fato deste pano ser pequeno. Se você vai comprar sem experiência e cai nessa pegadinha aí de comprar um pano pequeno, veja com seus próprios olhos a diferença entre um pano que tem o tamanho ideal para atender a qualquer dona de casa e um pano vendido no mercado que é fora de padrão, que é muito pequeno. Então é nesta aula que eu vou te dizer que sacaria você não deve comprar, tá? Para fazer o seu pano de prato, pois isso pode prejudicar as suas vendas. É muito natural que quando você vai fazer as suas vendas, algumas clientes colocar em xeque aí o seu pano no sentido de dizer: nossa, mas eu compro panos mais baratos, o seu pano é caro. Geralmente com as minhas alunas não acontece isso, tá? Mas eu ensino a você uma forma de você testar o seu pano, né? Para que você possa aplicar esse teste também para as suas clientes. Eu considero que essa é uma das principais aulas, tá? A qual você vai, olha, usar o teste para se certificar se a sacaria é boa. Então eu testo aí pelo menos mais de 5 panos e te ensino como você deverá fazer isso, aplicar esse teste para que as suas clientes percebam o diferencial do seu pano e assim você tenha vendas garantidas.
Gabi, comprei um rolo de tecido para criar os meus panos, pelo menos 20 metros. Eu devo molhar esta sacaria? Ela vai encolher quando esses panos forem feitos? Como que eu molho uma quantidade tão grande de tecidos? Pois é, lindona, é nesta aula que devo molhar o alvejado ou sacaria que eu vou te dizer, te dar a resposta, né? E em quais circunstâncias você deve ou não molhar este tecido. Existem os tecidinhos que são tecidos com barrados, tecidos estampados e tecidos de semaninha. Porém, essas semaninhas elas costumam ter o tamanho maior. Então é nesta aula que eu vou tirar a sua dúvida, né, de como você deve alterar aí as medidas para fazer um kit de semaninha. Ok, Gabi, eu agora já tenho a minha sacaria, mas não tenho ideia de como fazer o corte. Já tentei, ele não ficou reto, puxei o fio, não resolveu. E agora o que eu vou fazer? Amiga, nesta aula eu vou te ensinar pelo menos 3 maneiras de você fazer o corte da sua sacaria, tá certo? Você vai poder usar materiais que você tem em casa mesmo, simples, para que você possa fazer um corte perfeito. E lembre-se, uma bainha bem feita começa no corte perfeito. Gabi, eu agora já aprendi a cortar essa sacaria, mas eu não sei como fazer uma bainha. Sabia que muitos panos que são vendidos por fábricas, amiga, ele vem com uma bainha muito larga. Isso deixa o seu pano esteticamente, visualmente, não tão bonito, tá? Então, o que acontece? Então, o que acontece? O ideal é que você siga um padrão de medida para a sua bainha. E aqui eu vou te ensinar pelo menos 2 formas de fazer essa bainha. Mas olha só como que fica uma bainha mal feita, né? Com um corte mal feito. É assim que ela fica toda fora de padrão, né? Com ondas e não fica tão legal. Mas a partir do momento que você aprender a fazer a bainha, o corte da maneira certa, ele fica retinho e daí você vai ter o seu pano também com uma qualidade 100%, lindona. Então vai ser nesta aula que eu vou te ensinar pelo menos 2 formas de você fazer uma bainha da sua sacaria perfeita. Tenho os barradinhos em casa, mas não tenho ideia de como cortar. Será que eu cortar aqui, eu vou estar desperdiçando o tecidinho? Ou vou cortar em cima da figura? Então é nesta aula que eu vou te ensinar como que você deverá fazer o corte da sua sacaria, como você deverá fazer o corte dos seus tecidos e ter o maior aproveitamento na criação aí dos seus barrados. Amiga, este barrado aí de barbecue, né, onde tem as taças de cerveja, ele está com sobras de tecido. E é muito natural que as artesãs que não sabem como ajustar o ponto da máquina, como cortar esse tecido, como fazer a aplicação, elas tenham um tecido, um pano com essas sobras. E acredite, amiga, estas sobras podem colocar em risco o seu negócio mesmo antes de começar, porque é visível, é um acabamento que não fica legal. Então você pode às vezes fazer um investimento em uma matéria-prima de qualidade, mas você vai perder se você não souber como programar, ajustar o ponto da sua máquina, o passo a passo para fazer esta aplicação perfeita. Então é nesta aula que eu vou te mostrar quais são os fatores, né, que te faz errar na hora desta aplicação. Então, Gabi, eu já sei no que eu estou errando, mas e agora? Como que eu vou achar a solução? Vai ser aqui nesta aula que eu vou te ensinar a usar o ponto perfeito. E acredite, amiga, que de técnicas, né, de variações de técnicas, você vai precisar aí alterar o ponto dessa máquina. Então, aprendeu para este pano, quando for fazer outro tipo de técnica, provavelmente você precisará estar ajustando o ponto. Então, é nesta aula que eu te ensino os detalhes para você deixar a sua máquina programada para qualquer tipo de peça. Eu percebi, Gabi, que nesta aula ajustando existem diversos tamanhos de pontos. Pois é, você pode ver aqui, amiga.
E será nesta aula que eu vou tirar todas as suas dúvidas com relação aos tamanhos dos pontos, tá? Eu vou te ensinar aqui como que você deve aplicar cada tamanho de acordo com a finalização do pano que você vai querer. Vou começar a trabalhar com meus panos. Posso trabalhar com esses tecidinhos de qualquer jeito? Lembre-se, amiga, que para a finalização de um bom pano, um bom acabamento, tudo isso começa antes, no preparo. Até mesmo quando você compra uma sacaria que ela vem da loja, ela vem dobrada, neste momento, amiga, ela vai sofrer algumas modificações pelo fato da gente estar usando tecidos de fibras naturais, que são os tecidos de algodão. Então é nesta aula que eu te digo, olha, você recebeu o seu tecido, saiba o que fazer para você ter aí um bom pano, tá? Lembre-se que quando esse tecido chega de imediato, você abre a caixa, você não deve de maneira nenhuma fazer o corte imediato. Pelo menos você terá que esperar 24 horas. E por que isso, Gabi? É nesta aula que eu vou te ensinar e te explicar o porquê que você deve esperar pelo menos 24 horas após comprar esses tecidos. Bom, quando eu comecei a fazer os panos que eu não tinha experiência com acabamento, o acabamento ficava assim. Se você estiver fazendo esse tipo de acabamento, amiga, pare, ele não é legal. Quando eu consegui melhorar um pouquinho, lindona, ele ficou desta forma, e desta forma eu precisava ter duas máquinas, que é overlock, e mesmo assim as minhas clientes ainda reclamavam, diziam, nossa, o pano é tão bonito, mas pena que tem esse acabamento, tá? Então esse acabamento também não é legal. Qual outro tipo de acabamento que as pessoas costumam fazer? É aplicar todo o barrado em cima da sacaria. Isso aqui também compromete o tamanho do seu pano e o visual. Cá para nós, amiga, não tem nenhuma dificuldade em fazer esse tipo de acabamento, não é isso? Então, quando eu consegui aperfeiçoar este pano, ele ficou com o acabamento completamente embutido. Temos a frente, a parte de trás, sem costuras aparentes. Isso aqui vai facilitar que você não vai precisar ficar trocando a linha da máquina. Você poderá usar uma linha só e ganhará tempo. Aqui tem o acabamento completamente embutido e minha sacaria tem apenas 1 centímetro aqui, tá? Ele não está aplicado completamente e isso faz com que visualmente o seu pano fique maior e isso faz com que o seu pano fique maior e você não comprometa a sacaria, que no caso é a eficiência, no caso da sua cliente, secar a louça. Então, nestas aulas aqui, eu vou te ensinar o passo a passo completo para que você consiga aí criar um pano com o barrado, além de completamente embutido, sem costuras aparentes, né? Você vai ter um barrado retinho, perfeito, tá? E aí nessas 3 versões, você vai ter essa versão, você terá o original com o falso passa-fita, como esses que eu te mostrei aqui, mas se você ainda quiser fazer este mesmo pano com o barradinho embutido, mas não quiser usar falso passa-fita, você terá um passo a passo, né, com o objetivo de um pano de prato com o acabamento embutido, porém com um passo a passo diferente, tá? Esse é um, e aqui você terá acesso a outro pano com o barrado embutido e também sem o falso passa-fita, com um passo a passo completamente diferente. Então, amiga, neste módulo onde tem 24 aulas, você vai solucionar todos os seus problemas com relação ao corte da sacaria, corte dos barrados, como aplicar esses barrados de forma que fique bem bonito, sem sobras e como fazer um acabamento perfeito, tá? As suas clientes vão pegar esse pano, vão ver o diferencial, vão virar e revirar e ver que ali tem realmente um trabalho diferenciado. Você já usou um pano de prato hoje e você deve ter cometido um erro que muitas mulheres cometem, que é secar as mãos no mesmo pano que secou a louça.
Ou então, muitas mulheres quando terminam de arrumar a cozinha, pegam esse mesmo pano para limpar fogão e para limpar a pia. Você sabia que isso é um perigo? O pano de prato, embora seja útil na cozinha, ele também é um item da cozinha que pode facilitar a proliferação de bactérias, causando transtornos para a saúde. Então, existe um pano ideal para cada tarefa na cozinha. É no módulo Faturando com Panos de Prato que eu vou liberar para você o guia do pano ideal para cada tarefa na cozinha. Então, nessa aula você vai aprender a criar um pano que é ideal para secar a louça, tá? Com o passo a passo completo, incluindo um barrado especial, onde você terá acesso também aos moldes e medidas. Bom, existe também aquele pano que serve para decorar a cozinha e é nesta aula que eu vou te ensinar a criar um barrado especial para um pano de copa. Bom, lindona, e dando sequência aí a estes panos que enfeitam a cozinha, você vai aprender, olha, a criar este barrado com o passo a passo completo do início ao fim, que é o barrado 3D. E você vai precisar, lindona, de um molde, né, para fabricar este pano. E eu vou te mostrar aqui, eu te ensino a fabricar este molde em casa. Você poderá usar a máquina mais simples que você tiver, apenas com costura reta, e você terá aí um pano completamente diferenciado. E não só a criação deste barrado, né, que você vai fazer, como também a finalização deste pano com acabamentos completamente especiais. Bom, amiga, essa coisa do bate-mão, que é o pano para secar as mãos, tem algumas donas de casa que gostam de ter o bate-mão para pendurar, mas tem algumas donas de casa que não gostam de estar com esse pano, às vezes colocam até em cima do ombro, que é uma completa falta de higiene, não dá para usar um pano em cima do ombro. Então, pensando nisso, eu criei uma peça de avental, porém ele não é um avental inteiro, é um avental saia. E como nós vamos costurar uma peça de corpo, você precisará de moldes, tá? Para poder criar esta peça. Então, nessa aula, eu te ensino como criar este molde para que na sequência você possa aí montar a sua peça. Então, feito esse avental, lindona, você vai precisar de ter um pano, tá? É ideal para secar, então a gente vai trabalhar com um pano à base de uma sacaria, com acabamentos, com barrado, com canto mitrado, tá? Você aprenderá a fazer isso de forma bem leve, bem tranquila, todo aprendizado, e desta forma você vai ter uma opção aí, a sua cliente, de ter uma peça, né, que vai oferecer segurança na cozinha, pois é uma peça exclusiva para secar as mãos. Terminou os trabalhos na cozinha, ela pode retirar aí este bate-mão apenas para lavar e usar no dia seguinte. Então você aprenderá também o passo a passo completo desta peça. Bom, Gabi, minha cliente prefere ter um bate-mão para pendurar. Então é nesta aula que eu vou te ensinar a fazer um bate-mão em formato de coração, para que você tenha a opção aí para oferecer para as suas clientes. E depois de tudo isso que eu te mostrei, amiga, sabe qual é o maior problema de vocês que estão costurando peças? O preço de venda. Então, neste módulo eu vou te ensinar, além do passo a passo das aulas, tá? Criação dos panos, você também vai saber que preço você deve cobrar para realmente faturar. Bom, e continuando aí com este problema que muitas têm com relação a investimento em tecido, ou às vezes acúmulo de tecidos sobrados, que são os retalhos, nós vamos trabalhar com uma técnica que veio diretamente dos Estados Unidos. Isto mesmo, uma técnica criada por indígenas americanos, tá certo? Que são a criação de barrados através da união de faixas. Então aqui eu te ensino como você usar ferramentas. Gabi, eu estou iniciando agora e eu não tenho ferramentas. Não se preocupe. Se você é iniciante, tem as ferramentas e não sabe usar, eu vou te ensinar exatamente o que você tem que fazer para usar estas ferramentas de maneira segura, tá certo?
Se você não souber usar, amiga, você corre um grande risco, porque iremos usar um cortador circular que, se escapa, corta a mão. A verdade é essa. Então aqui eu te ensino como usar de forma segura. Não tendo essas ferramentas, o que vai acontecer? Vai ficar parada? Vai deixar de fazer? Não. Eu vou te ensinar como construir moldes de papel nos tamanhos ideais, tá? Para a criação de todas as suas peças. Porque esses barradinhos, para que a gente tenha os efeitos, eles precisam ter determinados tamanhos. Qual é a outra questão também que você enfrenta, lindona, na hora de criar estes barrados? É a composição. Para a gente ver o efeito dessas peças, o que é necessário? A gente fazer uma combinação de tecidos e de cores para que ao final dessa peça construída você tenha o efeito desejado. Se você erra nessa composição, você não vai ter um pano o quê? Bonito, atraente, né? Aí para as suas clientes. Então, desta forma, eu te ensino como compor exatamente cada barradinho. E não termina por aí. Como eu te falei, são 10 modelos onde você poderá, através dessas faixinhas, tá? Que são retalhos, construir lindos panos. Então a gente vai trabalhar bastante figuras geométricas aqui, tá? E como eu te falei, são pelo menos 10 panos completamente diferentes, onde você poderá depois, né, estar alternando as cores. Olha que lindo esses corações, onde você poderá estar alternando as cores e ter panos variados. E chegando às épocas sazonais, né, amiga, que são as épocas de finais de ano, você simplesmente, para criar panos combinando, você pode alterar, simplesmente altera aí os tipos de tecidos, usando os tecidos combinando com a época, tá? Você poderá fazer isso também. Olha aqui este na versão, olha este pano que lindo, né, com o chevron, e cada um, o que vai acontecer? Cada pano, do início para o final, ele vai ganhando um desafio. Eu vou iniciar com você com os panos mais simples e depois a gente vai fazendo aqueles mais desafiadores. Então aqui nesse módulo você terá 10 aulas completas e terá também um e-book que vai te auxiliar aí na combinação desses tecidos. Bom, amiga, você já aprendeu aqui que de modo nenhum, nem você, nem a dona de casa pode secar as mãos com o pano de secar a louça. Lembre-se, a louça é o lugar onde é o objeto, né, em que a gente faz as nossas refeições, que a gente come, que a gente alimenta o nosso corpo. Então, secou as mãos, deixou esse pano mal cuidado em cima da pia, onde tem um alimento, às vezes um alimento cru, né, que ainda não passou pelo processo de cozimento, e isso pode gerar aí bactérias e correr risco à sua família, tá? Então, este módulo daqui eu trago para você pelo menos 10 peças de bate-mãos completamente diferentes. O que é o bate-mão? O bate-mão é uma toalha exclusiva para secar as mãos. Bom, e seus bônus não acabam por aí. Você precisará fazer uma boa entrega. Isso mesmo, você já fez uma compra de algo e você recebeu este algo que você comprou em uma bela embalagem? Isso mesmo. Neste módulo você vai aprender a criar diversos tipos de embalagens, tá? E embalagens pensadas para a entrega dos seus panos. Você vai perceber que nas 10 aulas que existem neste módulo bônus, tá? Todas as embalagens são transparentes. Então será nesta aula que você vai aprender como fazer uma boa entrega aí dos seus panos. Bom, lindona, você ainda quer aproveitar mais retalhos e dar uma incrementada aí no seu pano? Você terá acesso a um bônus, super bônus, que é um curso de flores em fuxico. Isso mesmo, você terá desde o tradicional até as flores mais complexas aí do fuxico, tá? Você terá uma variedade para fazer peças que não precisa de máquina. Aqui você vai ter a opção de fazer costuras à mão, tá? E poder decorar aí tanto os seus bate-mãos quanto também os seus panos, né? Para um pano de copa cai super legal.
E para complementar ainda mais essas peças, você vai aprender a fazer diversos tipos de pontos de bordados variados aí para complementar o seu aprendizado com o fuxico. Lindona, você pode surpreender ainda mais a sua cliente. Você tem o pano de prato personalizado, então por que não estender essa personalização à mesa? Hoje em dia as pessoas estão sentando mais à mesa, então você pode criar peças que são de utilidade para as suas clientes. Então por isso, neste bônus, tá? Eu vou te ensinar como criar um cobre alimento especial, né? Cobre lanches. Junto, você vai aprender também como criar uma linda cesta de pães. E qual o detalhe desta cesta, amiga? Você pode, né? Obviamente que a sua cliente vai usar para pães e você pode colocar os panos aí dentro como um kit, né? Você pode formar um kit através destas peças. Você também poderá criar um outro formatinho de cesta, que é a cesta com formato circular, né? Essa cesta pode ser usada junto com o cobre alimento, a cestinha para pães ou qualquer outra coisa que as suas clientes desejar. E lembrando que aqui nada se perde, amiga. Quando eu digo nada se perde, quando a gente vai criar a cestinha, a gente costuma tirar alguns quadrados para dar formato. Então aqui, nessas aulas, você não perde absolutamente nada, porque a gente transforma esses quadrados que sobram aí da cesta para criar um descanso de panela que também será útil aí no uso da cozinha. E para finalizar aqui os bônus desta primeira parte, né, do curso, você tem um módulo que é mais que especial. Lindona, quem não quer ter aquela mesa bonita na hora do lanche, de um café da tarde? Quem não quer? Então aqui você vai aprender também a criar um kit, tá? Com panos de copa, panos para secar a louça e tipos de acabamentos especiais, que são os acabamentos com ponto palito. Aqui a gente vai para um tipo de pano bem sofisticado e bem bonito, tá certo? Então você vai aprender como fazer um pano de secar a louça, sem muitos detalhes de acabamento, mas com a bainha especial, usando meia cianinha e fazendo os cantinhos mitrados. Isso mesmo. Aqui você vai aprender como criar um cobre lanche. E você me diz, Gabi, mas eu já vi que você ensinou a fazer esta peça. É a mesma peça? Amiga, não se engane. Embora o objetivo seja o mesmo, né, um cobre alimento, um cobre lanche, a finalização de acabamento é completamente diferente. Lembrando que todos esses passo a passo você não precisará usar máquinas de costura especiais. Você precisará apenas de uma máquina reta, aquela máquina mais simples que você tiver, tá? E aqui a gente vai fazer usos de outros tipos de acabamentos e outros tipos de finalizações. E o ponto alto deste módulo, lindona, é a toalha de chá com barrado, com canto mitrado. Isso mesmo, você aprenderá de forma fácil como criar este barrado, amiga, e deixando este canto simplesmente perfeito, tá? Você vai ter o passo a passo completo, incluindo moldes e medidas, vai ver se você deve usar tecido de tricoline, se você vai usar tecido de sacaria, você poderá variar aí de acordo com as suas condições de investimento. Mas você tem um problema muito grave, amiga. Como você vai vender estas peças? É muito triste você fazer investimento em tecidos, saber costurar, dedicar o seu tempo, porém você não saber transmitir o valor que tem os seus produtos. Você imagina, depois desse tempo todo dedicado na criação das suas peças, você vai oferecer para uma pessoa e ela diz: está caro, ela desvaloriza o seu produto. Olha como que você fica. A única coisa que dá vontade depois de toda a sua dedicação é de desistir, né, amiga? E não é para menos. E foi por isso, pensando nessas dificuldades que você tem aí com as vendas, que eu desenvolvi o módulo, né, onde você pode vender pelas redes sociais.
Gabi, eu não sei nada de redes sociais, eu sei só abrir o Instagram, rodar aquele feed, ver lá as notícias e pronto. Pois é, você sabia que para você fazer o seu Instagram crescer, você precisa ter um perfil profissional? Pois é, lindona, eu sei que muitas de vocês vão dizer assim, mas eu já tenho meu Instagram. Mas será que esse Instagram está pronto para alavancar, para crescer, para você fazer as suas vendas? Então, neste módulo, Vendendo pelo Instagram, eu vou literalmente segurar na sua mão e te dizer exatamente o que você tem que fazer para ter um Instagram preparado para vender. Olha, deixa eu te perguntar. Olha, muitas de vocês, quando eu digo, olha, me marca na bio. Não, muitas de vocês, quando eu... Bom, sabe qual é a outra questão? A bio. Quando eu digo, acesse o link que está na bio. Você mesmo agora deve estar pensando, o que é a bio? Eu nunca ouvi falar isso. Pois é, lindona, aqui eu vou te ensinar exatamente tudo que você precisa saber para deixar este seu Instagram funcionando de forma adequada. Se você é aquela lindona que está iniciando do zero, ou já iniciou lá atrás e você ainda não tem, por exemplo, a identidade visual, uma logomarca, nem está com disponibilidade aí para fazer grandes investimentos, eu vou te ensinar do zero, usando ferramentas gratuitas da internet. Você não vai precisar investir dinheiro. Em pelo menos 5 a 10 minutos você vai conseguir criar a sua logomarca. E você pode dizer, Gabi, eu não tenho um computador, eu não tenho notebook, eu não tenho como criar essa logomarca. Como que eu vou fazer? Eu te dou a opção de criar através do seu celular. Se você está me assistindo aqui, amiga, provavelmente você está fazendo isso de um celular. Então você vai aprender também como usar o seu celular de forma eficiente. E saiba que se você está nas redes sociais, você precisa fazer postagens constantes. Aí, tanto no feed, né, que é aquela foto que fica lá no seu perfil, que fica lá para a vida inteira. Você vai precisar fazer fotos para os stories, que são aquelas fotos que ficam ali por 24 horas. Então, aqui neste módulo, eu te ensino como você criar de acordo com a sua necessidade, seja para stories, seja para o feed, tá certo? Então, aqui você vai aprender como criar sua logomarca e sua identidade visual e também as suas postagens diárias que você vai precisar. Agora, este é o principal problema que todas as artesãs, todas as iniciantes, todas as experientes têm. A dúvida de como que eu vou cobrar. Cada peça, amiga, tem um preço diferente. Então, aqui, se você não sabe os elementos, né, da formação de preços, você vai aprender aqui. Deixa eu te perguntar, quando você faz as suas criações, você sabe quanto é a sua hora trabalhada, amiga? Você sabe? Você sabe fazer esse cálculo da sua hora trabalhada? Para saber qual o salário que você vai ter ao final do mês, né, de construção das suas peças? Provavelmente, lindona, você não sabe. Então, nesta aula, eu vou te ensinar como você calcular aí de acordo com o tempo, né, que você destina aí para o artesanato. Aí não é um padrão, porque você às vezes é aquela amiga que fica o dia inteiro em casa, porém você não fica trabalhando todo o tempo na criação dos panos. Ou você tem um emprego fora e trabalha poucas horas por dia no seu pano, então tudo isso vai alterar no preço, no valor final. Qual outro detalhe, lindona? Você sabe quanto você vai gastar de energia para costurar os seus panos? Saiba que o que é usado na casa, né? Se você trabalha em casa, vai ter pessoas aí na sua casa, você vai estar usando fora do seu horário de trabalho com costura. Então, quando você estiver trabalhando na sua costura, você sabe quanto da sua luz você vai gastar aí no seu pano? Sim, eu vou te ensinar nesta aula como calcular aí o tempo, como calcular os custos fixos durante o período que você estiver costurando. Bom, você pode ter aprendido aí a criar diversos tipos de panos, mas é aqui nesta aula que você vai aprender
a fazer o seu negócio crescer, amiga. Aqui você vai definir as suas metas e vai fazer o seu negócio crescer a partir deste módulo de formação de preços. Bom, amiga, eu já sei que você é tímida e eu sei que você tem medo do não. E geralmente nós que vamos vender estamos nos colocando aí à prova de receber alguns nãos, não é isso? Todos nós temos medo da rejeição. Você também tem medo do que as pessoas vão dizer por você estar vendendo. Então é aqui neste módulo que eu vou te ensinar todos os conceitos de vendas e vou te ensinar como que você vai se desenvolver, desenvolver habilidades de comunicação para fazer as suas vendas. Então, amiga, é através destas aulas que você vai desenvolver a sua habilidade de se comunicar, de comunicar o valor do seu produto para ter as suas vendas garantidas.